O assunto da nossa 8ª semana teológica é o caminho de Jesus, discipulado e espiritualidade. O assunto que abre a nossa semana teológica é o sagrado e o profano, a vida cristã e a vida secular. Então, quando a gente fala de sagrado e profano e olha para o tema, o caminho de Jesus, espiritualidade e discipulado, na verdade, o tema da nossa semana teológica já é uma resposta para aquilo que nós encontramos como um problema. O problema que a gente vai tentar mostrar hoje aqui é o problema de nós construirmos a nossa vida e construirmos a nossa relação com Deus e com a nossa fé a partir da lógica da separação entre o que é sagrado e o que é profano, o que é uma vida cristã e o que é uma vida secular. Então, a minha tentativa hoje é mostrar para vocês, com base em pesquisadores da área e assim por diante, o quanto isso pode ser nocivo para nós. O quanto o simples não refletir sobre essa realidade que é constituinte de nós, seres humanos, que é o ser religioso e o pensar o mundo através da lógica do sagrado e do profano, o quanto isso pode ser nocivo para nós. O quanto isso tem implicações do não entendimento do caminho proposto por Jesus para nós. E quando a gente se depara com esse fato, a gente descobre que eu acredito que a maioria de nós já frequenta a igreja há um bom tempo. E uma realidade que a gente encontra aqui, em qualquer outro ambiente onde a gente frequenta e tem convívio com pessoas de outras igrejas, de outras denominações, de diversas faixas etárias, de diversas realidades denominacionais, de diversos períodos de história e, enfim, de caminhada com Deus e etc., a gente percebe que nós todos corremos o risco da familiaridade. Nós nos tornamos muito familiarizados com Deus, com Jesus, com a Bíblia, com os artigos da nossa fé, com a nossa vida religiosa. Isso tudo se torna muito familiar para nós, A gente já sabe tudo o que tem que fazer. Você fala sobre aula sobre Jesus, mas eu já conheço Jesus. Eu já sei sobre Jesus. Quer dizer, estudar sobre espiritualidade, não, esse negócio eu já sei, eu já conheço, falar sobre o caminho de Jesus, eu não sou novo convertido. Caminho de Jesus talvez a gente devesse aprender na nossa classe de batismo. Por que trazer esse assunto para uma semana teológica? O surpreendente é quando a gente percebe que os grandes pensadores cristãos da nossa atualidade e até de alguns anos atrás, como C.S. Lewis, como Dallas Willard, como Dietrich Bonhoeffer, como Henry Nouwen e tantos outros grandes pensadores cristãos tiveram exatamente essa preocupação, de falar do básico. Porque o básico se torna familiar para nós. E muitas vezes nós achamos que já estamos dando um passo muito à frente, mas nos esquecemos que aquele básico, por causa da familiaridade, nós não o conhecemos de fato. E temos o risco de construir a nossa fé e a nossa caminhada cristã em cima de algo básico que eu já conheço, que é elementar e que eu já não preciso mais de muitas revisões e de muito aprofundamento. Eu já posso dar um passo além. Nós temos uma tendência equivocada das nossas histórias de escola dominical, classes de discipulado e etc., que é a ideia de que o discipulado se gradua. Então nós fazemos o discipulado nível 1. E aí a gente tem aqueles 6 meses estudando um tema, e aí a gente se gradua, vamos para o discipulado nível 2. E aí vai, até virar o Yoda, um mestre Jedi, o Gandalf, algo desse tipo. Mas não é essa a ideia. O discipulado cristão não se gradua. Quando a gente fala de discipulado, nós não estamos falando de uma sala de aula ou de um curso superior. Quando falamos de discipulado cristão, nós estamos falando de uma caminhada de vida com o Cristo, que são coisas diferentes. Daí é que esse assunto é inesgotável, que esse assunto precisa ser o tempo todo revisado por nós, que nós precisamos sempre buscar o fundamento da nossa caminhada com Cristo, que é, na verdade, a nossa experiência de fé com o nosso Deus e Senhor.
Se faz, portanto, necessário sempre voltarmos àquilo que é básico, àquilo que é elementar, e sempre descobrir que existem tantas coisas que nós deixamos passar batido por causa que nós nos familiarizamos com o assunto. Nós já estamos familiarizados com o tema, com Jesus, com a Bíblia, e aí a gente não precisa mais conhecer sobre determinadas coisas. Esse é um grande problema. E para não cairmos no risco da familiaridade, eu escolhi esse assunto, que tem se mostrado em pesquisas que tenho feito já há algum tempo sobre essa área da pesquisa da religião e do discipulado cristão, tem se mostrado para mim cada vez mais pontual como um problema grave, um problema sério, e que não é uma questão de conhecimento, é uma questão de como nós construímos a nossa vida, como nós estamos caminhando com Deus. Não é só uma questão de saber sobre o assunto, é uma questão vital, diz respeito ao como nós estamos vivendo, ao como nós estamos experimentando um relacionamento com Cristo e com os nossos irmãos e com a nossa missão nesse mundo. Esse sagrado e o profano, portanto, dizem respeito ao pensar duas formas de ser no mundo. A gente vai falar um pouco sobre um historiador das religiões, um pouco mais para frente, mas é exatamente dessa forma que ele vai mostrar esse fenômeno chamado religião, que se constitui através de duas formas de se pensar o mundo, ou o sagrado ou o profano. E isso diz respeito à vida, a lugares, a tempo, a objetos. Ou seja, a todas essas coisas, nós, como seres religiosos que somos, designamos e compartimentamos entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Nós fomos aprendendo a fazer isso com o tempo. E o curioso é que isso não é uma novidade. Isso não é fruto da pós-modernidade do nosso tempo. Isso é fruto da natureza humana. E as histórias das religiões vão mostrar exatamente esse fenômeno para nós. Nós construímos a religião em cima da lógica do que é sagrado e do que é profano, e com isso nós aprendemos a compartimentar a nossa vida, como se a nossa vida tivesse dois armários, né? E aí nós temos nessa nossa vida um armário onde tem uma etiqueta profano e na outra a etiqueta sagrado. E aí num armário a gente coloca a música sagrada e no outro a música profana. Num armário a gente coloca a minha devoção religiosa e no outro armário a gente coloca o meu trabalho, o meu emprego. No armário do religioso eu coloco a minha fé e a leitura da Bíblia. No outro armário do profano eu coloco a leitura do Machado de Assis. Num armário eu coloco as minhas experiências de lazer, hobbies, como esporte, etc. Isso é profano. Mas o participar de uma celebração, isso é sagrado. E assim nós vamos compartimentando a nossa vida. E assim nós vamos compartimentando a nossa experiência com Deus. E aí a gente descobre, olhando para a história das religiões mundiais, que isso é um fenômeno presente em todas elas. E que dentro do próprio Novo Testamento e do Antigo Testamento nós encontramos esse problema levantado e o próprio Novo Testamento tentando dar para nós respostas sobre como nós devemos repensar essa questão de sagrado e de profano, de compartimentação de vida, de separar uma coisa da outra, né? É uma frase que eu ouvia muito na minha adolescência e etc, né? Olha, se a gente pensar esse problema no plano material, ou seja, profano, se nós olharmos para essa situação numa dimensão secular, numa dimensão profana, então a resposta que a gente dá é essa. Mas se nós olharmos na esfera espiritual, ou seja, sagrada, aí nós temos uma outra resposta, uma outra conclusão. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu tenho pensado, né, a vida, os meus problemas, as minhas situações, enfim, tudo que diz respeito à minha existência dentro dessa lógica. Mas nada mais justo do que olharmos para as Escrituras e perguntarmos se a revelação de Deus para nós cabe dentro dessa estrutura de pensamento e dessa organização de vida. Se era esse mesmo o projeto que Deus tinha para nós
conforme revelado dentro das Escrituras. As instituições religiosas e os seus preceitos morais são constantemente atacadas dentro do nosso tempo. Ou seja, nós temos dentro da nossa sociedade já uma divisão de sagrado e de profano. Nós temos, por exemplo, a igreja e o Estado. O Estado diz respeito à nossa vida secular, ao nosso ambiente profano. E a igreja diz respeito àquilo que é religioso, sagrado. Vida cristã. Quando a gente olha para isso, a gente vê um conflito constante. E hoje, no mundo da velocidade da informação e etc., nós temos visto as instituições religiosas sendo fortemente atacadas pelos seus preceitos morais e pelas suas tradições, porque se acusa que a moralidade vinda da religião ou das religiões já não se adequa mais ao mundo contemporâneo e às demandas do mundo secular. Há uma constante necessidade, um constante apelo de se separar de uma vez por todas aquilo que é sagrado daquilo que é profano. E nós ficamos vendidos dentro dessa discussão. Nós ficamos saber sem como dar respostas para essas questões que são levantadas para nós e que exigem de nós um posicionamento. E ficamos saber sem dar respostas porque nós talvez desconhecemos o princípio mais elementar sobre o que Jesus e os apóstolos nos ensinaram sobre esses assuntos de separação daquilo que é secular e daquilo que é religioso. O que não se pode desconsiderar, como nós vamos ver, é que todo ser humano é religioso. Tanto aquele que está lá na internet defendendo os valores morais da fé cristã ou de qualquer outra fé, quanto aquele ateu e de uma vida totalmente dessacralizada que ataca a fé e os princípios morais daquela religião, tanto um quanto o outro apresentam traços de religiosidade. Não existe ser humano que não seja religioso. Não existe ser humano que não seja separador daquilo que é sagrado e daquilo que é profano. O ateísmo, a ciência, a fé rejeitada por esses ambientes, todos eles apresentam traços de religiosidade. Porque religião é constituinte da nossa natureza humana. Por que isso? Quando a gente vai para uma definição do que é religião, a gente se depara com dois termos da língua latina que podem ter dado origem a nós ao nosso termo religião. Né? Então, a palavra latina religio ou religio pode derivar de duas, que é religere ou religare. Religere significa a atitude de estar atento, de observar. A ideia da observância a algo ou a alguém. E o religare traz a ideia de buscar ligar-se a algo. No caso da religião, a tentativa humana de se ligar a Deus. Então isso é religião. Se a gente pegar a definição das duas juntas, o que eu acho que é bem possível, é a ideia de que na religião o que o ser humano tenta fazer? O que o ser humano tenta fazer na sua ação religiosa, na sua vida religiosa? Ele busca uma reconexão com o seu Criador. Ele busca conectar-se com Deus. Esse Deus não necessariamente é o Deus da Bíblia. Porque dentro da Bíblia nós encontramos uma ou algumas expressões religiosas. Mas a religião é um fenômeno muito mais amplo, que transcende as dimensões culturais e históricas da própria Bíblia. Significa que a humanidade sempre sentiu falta de algo. Os seres humanos sempre sentiram que existe, sim, uma força maior, um poder superior. Existe algo que controla e determina a vida humana. Existe algo que tem poder de designar futuros. Existe algo ou alguém, um poder, uma força ou vários deuses, enfim, que tem condições de me abençoar ou de me amaldiçoar. O pensamento religioso, portanto, é isso. São os mecanismos que nós, seres humanos, criamos para conseguirmos nos comunicar com o ser superior ou com os seres superiores.
Isso é a religião na sua forma mais simples de se explicar. Em geral, a religião então traz essa ideia de que existe um mundo sobrenatural, existe um mundo invisível. A religião transcende essa dimensão puramente humana das coisas, onde nós, seres humanos, é quem controlamos a vida e etc. A religião pressupõe a existência de algo superior, e esse algo superior não são instituições humanas, são seres divinos, seres sobrenaturais, que exercem poder e influência no mundo dos homens, no mundo humano. Daí é que a lógica de toda e qualquer religião se dá numa base de troca. Ou seja, se existem seres, deuses, divindades que podem me abençoar ou me amaldiçoar, eu preciso fazer algo para que essas divindades ou me abençoem ou deixem de me amaldiçoar ou amaldiçoe alguém que eu queira que ele amaldiçoa. Ou seja, a lógica é essa. É eu fazer coisas, criar mecanismos. E ao longo da história, as religiões fizeram exatamente isso. A lógica do sacrifício ritual, por exemplo, vem justamente daí. A ideia de que existe uma divindade irada, ou existe uma divindade abençoadora, e às vezes essa divindade é a mesma, no caso de Israel, que tem a noção de um Deus único. Então esse Deus pode estar irado por causa do nosso pecado, mas a sua ira pode ser apaziguada mediante um sacrifício. E por causa do sacrifício, então, a ira dessa divindade é apaziguada e eu não sofro a condenação pelo meu pecado, pelo meu erro. A mesma coisa a bênção. Se eu der algo a Deus, então Ele me abençoará em troca. A lógica da religião funciona sempre dentro dessa estrutura. Existe uma divindade que requer de nós adoração, devoção, prestação de culto. E quando eu presto culto a essa divindade, quando eu celebro essa divindade, quando eu sacrifico, quando eu dou a essa divindade algo que me pertence, algo que me custa alguma coisa, porque sempre esse pagamento da moeda de troca se dá dentro de um sacrifício. É algo que me custou alguma coisa. É um sacrifício pessoal, né? Religiões, por exemplo, que praticam autoflagelação. Você já viu cenas de autoflagelação? Uma coisa horripilante, não é? Então, cenas de autoflagelação. Ou você subiu uma escadaria de joelhos, né? Ou seja, você está fazendo um sacrifício, onde a intenção desse sacrifício é alcançar uma bênção, ou é mudar uma situação que você vive, ou é agradecer por uma bênção alcançada. E é assim que funciona a estrutura religiosa. Na essência, é sempre a mesma coisa. Na forma muda. De período histórico para período histórico, de local para local, de religião para religião, portanto. Mas na essência, a estrutura é sempre a mesma. A ideia do mundo dos homens, o mundo dos deuses e uma moeda de troca que nós, seres humanos criamos para nos comunicarmos com essa divindade. Quando a gente olha para um assunto como esse, é sempre importante usar um bom referencial. E esse é um dos mais famosos historiadores das religiões, chamado Mircea Eliade. E ele dedicou um livro de uma vasta obra que ele produziu ao longo da sua carreira como historiador, justamente sobre o assunto do sagrado e do profano. O título é O Sagrado e o Profano, a Essência das Religiões. Onde ele mostra nesse livro, e mostra dentro das diversas áreas da vida humana onde separamos o sagrado do profano, ele vai mostrando que, na verdade, toda a história humana se pautou dentro dessa estrutura. Nós sempre, seres humanos, construímos a nossa vida dentro da lógica do sagrado e do profano. Mesmo nos ambientes mais secularizados que a gente pode imaginar, existe ainda sim a estrutura do sagrado e do profano. Ele mostra isso como um elemento natural constituinte do ser humano e que não é só um assunto de pesquisa acadêmica, que não é só um assunto de curiosidade que vai sair na revista Caras qualquer dia. Não, é um assunto que faz toda a diferença. Porque isso daqui está falando sobre a nossa forma de pensar o mundo, de ver o mundo
e principalmente de agir no mundo. Isso tem, portanto, uma influência muito grande dentro da nossa vida. E dessa obra dele, ele vai falar sobre o espaço sagrado, sobre o tempo sagrado, sobre a vida sagrada, sobre a natureza sagrada, enfim, sobre diversas coisas onde o ser humano foi, ao longo da história, dentro das suas expressões religiosas, construindo a sua forma de ver o mundo, de pensar a vida e de agir no mundo. Eu quero pegar apenas dois, que é justamente para falar do espaço sagrado e do tempo sagrado. Porque eu acho que realmente nesses dois pontos nós temos aquilo que mais importa para o nosso assunto dessa semana. Ele define assim: para o religioso, o espaço sagrado não é homogêneo. O espaço apresenta roturas, quebras. Há porções de espaço qualitativamente diferentes das outras. Para o religioso, o espaço que é sagrado, portanto, é um espaço mais forte. O espaço sagrado é um espaço mais significativo, mais importante e que se distingue dos demais espaços. O espaço sagrado por religioso é o lugar onde ele se conecta a Deus, onde Deus se comunica com ele, onde ele se comunica com Deus. O espaço religioso distingue aquele lugar, e espaço geograficamente falando, literalmente, um espaço sagrado se distingue dos demais espaços que estão ao seu redor. E por isso há, então, o espaço que é sagrado e o espaço que é profano. E assim se constituíram as religiões. E o interessante é que é algo que a gente encontra dentro da própria Bíblia. Por exemplo, Êxodo, capítulo 3, verso 5. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa, é lugar sagrado. Isso é uma palavra de quem para Moisés? Uma palavra do próprio Deus para Moisés. Tire as sandálias dos seus pés, porque agora você não estava, até aonde você estava não tinha problema, mas você adentrou a um espaço diferente do outro espaço. Você colocou os seus pés em um espaço separado, sagrado, Moisés. E por isso, Moisés, você deve tirar as sandálias dos seus pés em reverência a este local, a este espaço que é sagrado. O outro texto, Gênesis capítulo 28, 16 e 17. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Olha a experiência, esse sonho de Jacó com uma escada, né, que tinha a sua base na terra, seu topo nos céus, e por essa escada os anjos subiam e desciam. E ele tem esse sonho, e justamente no contexto é que ele está fugindo do seu irmão, e aí ele tem, quando acorda do sonho, Deus renova para ele a aliança e diz para ele que vai cuidar dele, etc., e vai levá-lo de volta com bênção e assim por diante e tal. Jacó chega para Deus e ele ergue naquele lugar um altar ao Senhor. E chama aquele lugar de Betel. Se eu não me engano é Betel, né? E ali naquele lugar ele estabelece o quê? Ele reconheceu que ali era um lugar sagrado. Por quê? Porque na mentalidade dele, na visão dele, do mundo antigo, da mente religiosa, ele estava andando errantemente e no caminho ele tropeçou em Terra Santa. A mesma coisa Moisés. Ele estava andando e sem querer chegou em Terra Santa. E Jacó tem essa ideia então. Este lugar é a casa de Deus, é a porta dos céus. É o lugar onde Deus se manifestou e o lugar aonde Deus se comunica. Daí, gente, que a ideia do lugar vem da antiguidade. E isso é normal para todos nós, e você vai perceber que é uma linguagem que a própria Bíblia, que o próprio Deus se utilizou dela para se revelar a nós, seres humanos. Certo? Continuando. O espaço sagrado é fundado por uma revelação divina. É no espaço sagrado que o mundo é fundado.
O espaço sagrado é o eixo central, o ponto fixo de toda a orientação futura. Quando a gente fala disso, o que a gente está querendo dizer? Os lugares sagrados são aqueles que foram separados dos demais e, portanto, foram sacralizados. Mas isso acontece não porque seres humanos acharam que ali deveria ser um lugar sagrado, mas eles fazem isso como fruto de uma experiência onde eles entendem que Deus havia lhes revelado algo. No caso de Jacó, foi isso, ele teve um sonho, ele teve uma visão naquele sonho de uma escada e etc. E Deus falou com ele. Daí é que aquele se torna um lugar separado, sacralizado. Ou seja, deixou de ser um espaço comum. Deixou de ser um espaço ordinário para se tornar em um espaço sagrado. Com base nesse fundamento do pensamento religioso, os seres humanos ao longo da história construíram os seus lugares sagrados. Eles ergueram os seus totens, eles construíram os seus templos, eles fundaram as suas cidades em torno de espaços sagrados. Quantas e quantas cidades que a gente vê na própria história moderna, que tem como o marco zero o quê? Uma sé. O lugar sagrado. E em torno do lugar sagrado é que se constrói a cidade. O centro é ali. E a cidade se constrói em torno do lugar sagrado. Isso não é coisa só da modernidade. Na verdade, isso vem de toda a antiguidade, daquilo que a gente consegue observar na construção de cidades, templos, edifícios sagrados, totens, colunas sagradas, árvores sagradas que foram sacralizadas, ou seja, tornadas santas por causa de alguma experiência religiosa que ali se deu, por causa de alguma revelação divina. Esse espaço sagrado, então, representa uma ruptura com o espaço profano. Uma catedral ou uma igreja é um ponto de contato, é uma espécie de portal entre Deus e os homens. E aí a gente vai começar a trazer esse assunto um pouco mais para a nossa realidade, um pouco mais para a nossa linguagem de igreja e um pouco mais para a nossa espiritualidade cristã. Por quê? Dentro da Bíblia, a gente está acostumado a ler sobre isso. A gente vai perceber que na religião de Israel, conforme o Antigo Testamento, nós temos todas essas coisas. Nós temos o monte sagrado, nós temos o tabernáculo, nós temos o templo, nós temos a própria Jerusalém, a própria cidade santa, onde eles fazem todas essas coisas como o marco. O tabernáculo deve estar no meio do povo, porque ali é a habitação de Deus. O templo é a casa de Deus. Jerusalém é a cidade de Deus. Ou seja, é o separar de um lugar sagrado para Deus. E Deus habita no lugar sagrado e não no lugar profano. O lugar de se buscar a Deus é no lugar sagrado e não no lugar profano. É com essa mentalidade que vem para nós a revelação de Deus no próprio Antigo Testamento e que é comum a todas as religiões da Antiguidade. E a nossa herança cristã, porque compartilha com os judeus o Antigo Testamento, nós acabamos herdando essa mentalidade. E isso chega a nós não só por conta do Antigo Testamento, mas por conta de toda a história da igreja cristã, que cresceu dentro de uma estrutura religiosa e que permanece dentro de uma estrutura religiosa, que pensa o mundo dentro da lógica do sagrado e do profano. Para um crente, por exemplo, a igreja faz parte de um lugar diferente da rua onde essa igreja se encontra. A porta que se abre para o interior da igreja significa, de fato, uma solução da continuidade. É justamente o limiar que separa os dois espaços, o espaço da igreja e o espaço da rua, que indica ao mesmo tempo a distância entre os dois modos de ser, o sagrado e o profano, portanto, religioso. Dentro do espaço sagrado, há um mundo novo que se abre. Dentro do espaço sagrado, Deus está. Deus habita. Quantas vezes nós usamos a expressão e pensamos na expressão domingo eu vou na igreja cultuar a Deus? Em essência, isso não está errado. A gente, de fato, celebra a Deus dominicalmente. Isso é uma tradição nossa. O problema é que quando por trás dessa ideia tem aquilo que às vezes eu ouvi
em alguns lugares que eu estive. Como, por exemplo, Jesus já estava aqui antes de nós entrarmos nesse lugar. Né? O problema é que Jesus não tem o que fazer aqui dentro. Jesus não tem o que fazer dentro de um prédio vazio. O lugar não é sagrado. Não existe nada de sagrado nesse lugar. É a nossa mentalidade religiosa que trabalha dentro dessa lógica. Né? Ou quando a gente brincava quando eu era pequeno, né? Eu vesti roupa de ver Deus. Conhece essa expressão? Roupa de ver Deus é a roupa de usar no domingo, para ir para a igreja. É a minha roupa de ver Deus. Né? Ou seja, porque Deus está lá. Deus está lá na igreja. E lá que eu cultuo Deus. E lá que eu converso com Deus, etc. Por quê? Aqui dentro do ambiente religioso, dentro do lugar sagrado, parece que a comunicação com Deus flui melhor. Né? Parece que as energias cósmicas, né, transitam nesse ambiente de uma forma mais fluente. Né? E aqui as coisas funcionam melhor, Deus me ouve melhor. Quando é o pastor que ora por mim, então aí melhor ainda. Né? E se é o pastor, o André, não o Juan, se é o André que ora por mim, aí a bênção vem. Deus chega mais rápido, chega mais perto e etc. Né? Por quê? Porque nós temos essa mentalidade. Né? Aliás, pessoa sagrada dentro da estrutura religiosa também é uma realidade. Por que as igrejas têm o clero? Por que a religião tem o sacerdote? Por que a igreja tinha o alto clero e o baixo clero? Entende? Ou seja, existem pessoas que são mais sagradas do que as outras pessoas. Existe aquele que é sagrado e existe o leigo, que não é o sagrado, que é o povo comum. Entende? E que precisa que o sagrado, a pessoa sagrada, intermedie a relação dele com Deus. Né? Então toda essa estrutura religiosa é curiosa porque está dentro da própria Bíblia. A gente encontra ela dentro do próprio Antigo Testamento, pessoal. E a gente precisa saber como se virar com essa realidade. Se é que, de fato, isso é um problema, conforme a gente vai ver hoje. O tabernáculo, o templo e Jerusalém são representações terrenas de uma realidade celestial. Por exemplo, o tabernáculo. Olha o que diz esse texto de Êxodo 25, 8 e 9. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e cada utensílio. O que é aquele espaço sagrado? É uma representação de uma realidade espiritual, celestial. É Deus quem dá para o pessoal a planta do que vai ser construído. Este é o espaço sagrado. Ele deve ser dessa forma, funcionar desse jeito, os utensílios devem ser estes e etc. E aí o tabernáculo se torna um lugar sagrado. O templo não é diferente. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e Ele me deu entendimento para executar todos esses projetos relacionados à construção do templo. Ou seja, foi Deus que arquitetou o prédio. Ele que desenhou a planta. E eu só recebi dele o entendimento para executar esses projetos, para construir aquilo que Deus planejou no céu. A questão é que, se isso não for levado em consideração, e se nós não pararmos para pensar sobre como interpretar essa linguagem de Deus dentro da religião de Israel, a gente vai realmente continuar construindo templos e chamar aquele templo de casa de Deus. A gente vai continuar construindo estruturas religiosas que chamamos de sagradas, pessoas sagradas, espaços, tempos sagrados, e continuarmos a viver a nossa vida e nos relacionarmos com Deus e falarmos de Deus para as pessoas dentro dessa lógica completamente equivocada. A igreja ser entendida como um espaço sagrado é algo que o próprio Novo Testamento, embora ali não houvesse igreja, parece que o embrião do problema o Novo Testamento já previa e colocou lá para nós. O problema é que a igreja substituiria o templo. E a construção de mundo e de pensamento, na lógica de sagrado e profano, se manteria. Então, de alguma forma,
o próprio Novo Testamento já tinha que dar para nós fundamento, embasamento, para desconstruirmos o que tem de nocivo na nossa mentalidade religiosa. Então a verdade é essa, que quando a gente olha para o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente precisa ter um tremendo de um cuidado no que diz respeito à interpretação. Porque quando a gente fala do tabernáculo, do templo, dos sacrifícios, da cidade santa, do Monte Santo, a pergunta que a gente faz é, mas não é palavra de Deus? Mas não foi Deus quem mandou fazer o templo? Mas não foi Deus quem mandou construir o tabernáculo? Mas não foi Deus que disse para Moisés, essa terra é santa? E você tem que tirar o chinelo para pisar aqui? Não foi Deus que fez? Não foi Deus que falou? Então, diante dessa pergunta, que é super relevante e importante para nós, que na verdade a gente não pode deixar de esquecer que essa pergunta é o que levou o apóstolo Paulo a explicar o seu evangelho. Porque o apóstolo Paulo é o cara da religião de Israel. É o cara que pensava dessa forma. É o cara que tinha essas noções de templo e pensava Deus dentro dessa estrutura. Mas ele tem um encontro com Cristo. E o seu encontro com Cristo faz com que ele pensasse o quê? Tá, e agora o que eu faço com a minha fé? E agora como é que eu me relaciono com as Escrituras? E agora como é que eu entendo o templo? Como é que eu entendo a lei? Como é que eu entendo tudo aquilo que Deus revelou para os meus antepassados, para os meus pais? Como é que eu faço diante dessa realidade? Daí, gente, que quando a gente faz perguntas como essas, a gente tem que levar em consideração que essas perguntas, embora sejam válidas, elas só podem ser respondidas à luz da Bíblia, e a luz da Bíblia significa a luz do Novo Testamento. Significa que um dos grandes problemas nossos é a dificuldade, como cristãos e cristãs, familiarizados e familiarizadas com a Bíblia e com a nossa religião, nós temos uma grande dificuldade de interpretar a Bíblia. Nós temos uma grande dificuldade de saber separar o que a Bíblia nos mostra como religião de Israel e, portanto, transitória, e o caminho que Jesus propõe para nós. Nós temos um problema de ordem interpretativa. Nós saímos aplicando tudo o que está na Bíblia para a nossa realidade, como se tudo o que está na Bíblia dissesse respeito a nós hoje. Sem levarmos em consideração que Deus se revelou nas Escrituras, primeiro, progressivamente. Significa, e isso eu já falei em outras semanas teológicas aqui, significa que o conhecimento de Deus que se tem em Moisés não é o mesmo conhecimento de Deus que se tem em Jesus. Significa que o que a religião de Israel viveu na travessia do deserto não é a mesma coisa que a igreja viveu nos dias registrados em Atos dos Apóstolos. Nós temos um Deus que está se revelando progressivamente dentro das Escrituras. E toda a Escritura, embora seja uma revelação divina e inspirada por Deus, como ela acontece? Ela acontece dentro do processo histórico, onde Deus vem para a história e se revela a nós dentro do tempo histórico. Isso significa que Deus vai utilizar a língua, a cultura, as ideias, a forma de enxergar o mundo de cada um desses tempos, de cada um desses períodos. Moisés, como todo homem da antiguidade, entendia um mundo na separação do lugar sagrado e do lugar profano. Então Deus se comunica dentro da linguagem que ele entende. O tabernáculo, a mesma coisa. A presença de Deus entre o povo. Não tinha um outro jeito para que o povo entendesse o que aquilo significava. Além do mais, o tabernáculo tem uma porção de simbolismos que vão muito além da estrutura física em si. A mesma coisa o templo. Era como o povo entendia Deus. E Deus se revelava dentro dessa realidade, dentro dessa linguagem que o povo poderia então compreender. Tanto que quando Davi tem a mirabolante ideia de construir um templo, é como se Deus ficasse com cara de interrogação, né? Mas espera aí, eu estou até hoje o tempo todo habitando no meio de vocês e entendem e tal. Você quer me construir um templo? Para quê?
Mas, se é a tua vontade, se você entende que eu preciso disso, se é assim que você quer reverenciar o meu nome, etc., então tá bom, vamos construir um templo. E Deus se revela dentro dessa estrutura, Deus se revela dentro dessa lógica. Então, gente, quando a gente se depara com isso, um dos pontos que nós encontramos dentro da nossa mentalidade cristã e a nossa leitura na Bíblia é a dificuldade de separar uma coisa da outra. O que é a religião de Israel e o que é o caminho de Jesus. Se a gente quiser usar termos mais familiares para nós, o que é a antiga aliança e o que é a nova aliança? São coisas qualitativamente diferentes. Cada uma diz respeito a um período histórico e a um momento de revelação de Deus. Nós estamos na nova aliança. Nós somos o povo da nova aliança feita no sangue de Jesus Cristo. Nós não somos da antiga aliança. Nós não somos da velha aliança. Nós não vivemos nos parâmetros da velha aliança. Nós vivemos nos parâmetros da nova aliança. O que a gente percebe é que existem diversas pregações, ideias comunicadas sobre Deus, imagens comunicadas sobre Deus, e principalmente músicas que nós cantamos, que não conseguem discernir nas suas letras a diferença do Deus da religião monárquica de Israel para o Deus que se revelou em Jesus Cristo. E aí a gente até fala, né? Não, mas eu estou cantando isso, mas está na Bíblia. Mas não é porque está na Bíblia que está uma teologia que diz respeito à nova aliança. Não é porque está na Bíblia que está escrito lá que eu persegui os inimigos, os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram e não mais se levantaram. Eu até olhei para o Patrick essa hora para ver o que ele acha. Né? Mas não é porque está lá que você deve cantar. Porque essa imagem de Deus não é a mesma imagem de Deus revelada em Jesus de Nazaré. Nós somos o povo da nova aliança. E nós sim interpretamos o que está lá no Antigo Testamento, mas à luz de Jesus Cristo. Daí é que a nossa teologia, a nossa expressão de espiritualidade, a nossa forma de nos relacionarmos com Deus, a nossa forma de pensarmos a ação de Deus no mundo, deve tomar por base o que nós aprendemos em Jesus. A revelação de Deus em Jesus. É ali que está, é nele que está a nova aliança. E nele a nova aliança está garantida. Ele é o fundamento da nossa fé e da nossa forma de pensar o mundo. E nunca o contrário. Estudar e aprender a interpretar corretamente não é, portanto, um exercício designado aí para pastores, para professores, para mestres e etc. Todo leitor da Bíblia precisa se esforçar um pouco, estudar um pouco, para aprender a interpretar corretamente a Escritura. Não basta uma leitura. Não funciona você... Sabe aqueles planos de leitura? Que hoje você lê um capítulo de Gênesis, da manhã você lê um capítulo de Mateus, daí depois você lê segundo capítulo de Gênesis, daí o segundo capítulo de Mateus. Quando chegar no fim, você não entendeu nada. Você leu, mas você não entendeu. Não faz sentido. Porque o período histórico entre uma coisa e outra é muito grande. A mensagem de um e a mensagem de outro é diferente. O que de Deus se pode conhecer num lugar e o que de Deus se pode conhecer no outro lugar é diferente. A revelação de Deus respeitou o tempo histórico, cronológico. E aos poucos ele se revelou. Significa que para a gente entender o que Deus fez no passado, a gente tem que discernir a sua revelação do meio do testemunho do povo. O que o povo entendeu que Deus estava fazendo. E a gente faz isso à luz de Jesus, à luz do Novo Testamento. Daí é que Jesus vai servir como fundamento para toda a nossa crítica, tanto para a nossa própria teologia, para as nossas próprias ideias, para as músicas que cantamos, para os livros que lemos, para as pregações que fazemos e até mesmo para a própria Bíblia. É a partir de Jesus, da pessoa de Jesus, que nós devemos fazer a leitura da Escritura Sagrada. E antes de dar as respostas de Jesus sobre o lugar sagrado,
eu quero rapidamente falar um pouco sobre o tempo sagrado. Porque esse é um outro elemento interessante da nossa mentalidade religiosa. Tal como o espaço sagrado, diz o Mircea Eliade, um resumo que eu fiz aqui, o tempo não é, para o religioso, nem homogêneo e nem contínuo. Há, por um lado, os intervalos de tempo sagrado, o tempo das festas sagradas, dos tempos litúrgicos e o tempo comum, que é o tempo profano. Não só o espaço é separado entre o espaço sagrado e o espaço profano, mas o tempo também é separado. Há o tempo que é sagrado e há o tempo que é profano. E a gente encontra, interessantemente, dentro do próprio Antigo Testamento, a mesma lógica. As festas religiosas e os dias sagrados são também, portanto, fenômenos religiosos. E a religião de Israel tinha as suas festas sagradas, tinha o seu dia sagrado. A separação do tempo sagrado também se relaciona com o espaço sagrado. Ou seja, eu tenho um tempo sagrado para ir ao espaço sagrado. Né? Olha isso. Conhece esse texto? Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Aí você pergunta, mas isso não é um mandamento de Deus? Isso não é um dos 10 mandamentos? É um dos 10 mandamentos. E é uma quê? Consagração do tempo. A ideia de que dos dias da semana normais, eu separo um para sacralizar. E esse deixa de ser secular e se torna sagrado. Esse deixa de ser profano e se torna sagrado. Mas quando a gente olha para isso e tenta fazer uma crítica, fica meio covardia eu querer fazer a crítica. Né? Então eu chamo Jesus para a conversa. Porque quando a gente olha para os evangelhos, a gente percebe que diversas vezes Jesus debateu com os religiosos do seu tempo, justamente por causa do sábado. Quantas conversas longas Jesus teve de debate, quantos ensinos grandiosos ele fez em relação ao dia sagrado, ao tempo sagrado. Olha só, quando nós, cristãos, transformamos o domingo em um dia sagrado, ou seja, nós sacralizamos o tempo. E no domingo, que é o dia sagrado dos crentes, a gente vai ao lugar sagrado. E no dia sagrado e no lugar sagrado, é aí que a gente tem uma relação com Deus. Aí é que a gente tem a nossa vida religiosa. Lá é o lugar de prestar culto a Deus. Lá é o lugar de cultuar Deus. Essa própria palavra culto já precisa de revisão. Porque o que a gente faz de fato aos domingos, à luz do que a gente aprende com Jesus e com os apóstolos, não é um culto. É uma celebração comunitária. Porque o culto depende do lugar e do tempo sagrado. E nós não temos mais nem o lugar e nem o tempo sagrado. Adiantando a resposta, Jesus sacralizou a vida e não o lugar. Se ele sacralizou a vida, eu sou santo. Significa que tudo o que eu tenho é santo. Eu sou santo. O meu tempo é santo. Eu não dedico um dia da semana para Deus. Eu dedico a minha vida para Deus. Eu não separo um espaço para Deus. Porque eu sou o espaço onde Ele habita. Nós temos uma mudança de visão de mundo aqui. E isso deve influenciar a nossa interpretação da Escritura e a nossa ação no mundo. Entender que eu não vou aos domingos para cultuar Deus. Não. Você cultua a Deus com a sua vida. A sua vida é um culto a Deus. O seu respirar é um culto a Deus. Tudo o que você faz é um culto a Deus, porque você é santo. Ele decidiu habitar você. E Ele fez de você santo. Ele fez de você o templo dele. E agora Ele habita aí.
que nós nos reunimos para fazer no domingo, portanto, é uma celebração a Deus, onde comunitariamente nós apresentamos a Deus esse nosso culto, que celebramos a semana inteira a Deus, com tudo o que fazemos, com tudo o que pensamos, com tudo o que vivemos. A nossa vida é um culto. E no domingo, o que a gente faz? A gente se reúne aqui e celebra junto. A gente apresenta junto a nossa comunhão, a nossa gratidão. Nós festejamos numa celebração coletiva. Nós damos a nossa gratidão a Deus. Nós oferecemos a Deus aquilo que é o resultado de uma semana de culto a Ele. Isso é o domingo. Isso é o domingo. É você entender que com a sua vida você cultuou a Deus a semana inteira. E o domingo é o ápice disso. É quando a gente chega aqui e juntos nós apresentamos o resultado disso a Deus. Isso é celebração coletiva. Isso é o que de fato diz respeito a um culto, ou o que de fato seria para nós, dentro da nova aliança, a função de um dia separado da semana para essa reunião comunitária. Quando a gente fala então do lugar sagrado, já que fizemos uma crítica, a gente tem que tentar dar uma resposta para ela. Levantamos um problema, que é um mundo separado entre o sagrado e o profano, mas a gente precisa buscar nos evangelhos algumas respostas. Essa, em particular, de João, é muito interessante. João, capítulo 4, de 20 a 24. Nossos antepassados, diz a mulher samaritana, adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa palavra de Jesus é já um ponto fora da curva dentro do seu tempo. Onde Jesus já mostrava que era necessário uma reinterpretação desse negócio de lugar sagrado para adorar a Deus. A conversa da mulher é a seguinte: olha, eu, samaritana, aprendi que esse monte é o lugar de adorar a Deus. Só que vocês, judeus, falam que é no outro monte. E aí eu fico em dúvida, onde é que eu adoro Deus? Onde é que Deus está? Né? Eu não corro o risco de prestar um culto a Deus aqui, mas na verdade Ele está lá? Qual é a resposta de Jesus? Olha, até agora funcionou desse jeito. Mas essa lógica de interpretação está com seus dias contados. Porque está chegando o tempo, e de fato já chegou, em que aqueles que querem adorar a Deus, os verdadeiros adoradores de Deus, o adorarão não mais num lugar sagrado. Não mais vão a determinado lugar para adorar Deus lá. Não mais vão buscar o lugar sagrado, a cidade sagrada, o ministério sagrado, o templo sagrado. Não. Os verdadeiros adoradores entenderam que a vida agora foi santificada e que a vida é sagrada. E estes adoram a Deus em espírito e em verdade. A tradução correta não seria mais explícita para nós, seria: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no espírito e na verdade. Espírito Santo deveria ser com letra maiúscula, e verdade, que é o próprio Jesus dentro do Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um texto que a gente vai falar bastante amanhã. Jesus é verdade. E aí eles adoram quem? No espírito e na verdade. Adoram o Pai. O que é? Qual é o lugar da adoração? A Trindade Santa. Você não adora a Deus nem nesse monte, nem naquele monte, nem nesse templo, nem naquele outro templo, mas você adora a Deus no seu novo ambiente de vida. E você agora vive dentro da Trindade Santa. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Significa que você está junto, tem comunhão plena, perfeita, sem rupturas, sem separações com a própria Trindade.
Esse é o lugar novo da adoração. É lá que você adora. E você adora, portanto, a Deus com a sua vida. E não quando você vai ao templo ou quando você separa um tempo para tal. Não, a adoração é a vida. E quando a gente vem para cá, a gente vem com esse entusiasmo de entregar a Deus, junto com os nossos irmãos, em uma celebração conjunta, a nossa vida de adoradores. Essa seria a função correta da nossa estrutura religiosa. Nós deveríamos funcionar e pensar a nossa vida dessa forma. Deus quer que nós entendamos que a nossa vida agora para Ele é santa e não mais o lugar. E não mais o tempo, mas todo o nosso tempo. A mesma coisa finanças. Tudo o que nós possuímos pertence a Deus, não a nós. Nós não temos mais nada que seja nosso. Nós pertencemos a Deus. Quando a gente fala de dízimo 10%, a verdade bíblica neotestamentária é que isso não tem sentido mais. Sabia disso? Não tem sentido dentro do Novo Testamento. Porque nós não separamos mais uma parte sagrada do meu orçamento para entregar para Deus. O meu orçamento é sagrado. Tudo o que eu tenho é sagrado. E eu contribuo como expressão dessa gratidão, entendendo que eu sou parte de uma comunidade, e entendendo que essa comunidade tem projetos, que ela faz missão, que ela faz uma porção de coisas, e eu entendo que eu sou parte dessa realidade. E 10% seria o mínimo do mínimo do mínimo que a gente deveria pensar em termos de contribuição. Tudo o que eu possuo pertence a Deus. Ele sacralizou a minha vida. Ele me separou. E não uma parte da minha vida. E não um compartimento da minha vida. E não uma parte do meu orçamento. E não uma parte do meu tempo. E não uma parte dos meus CDs. Né? Tem os meus CDs de música de crente e os meus CDs de música do mundo. Né? Os meus CDs de adoração e os meus CDs de não sei o quê, de entretenimento, sei lá. Né? Tem música de adoração e a música de não sei o quê. Gente, essa mentalidade religiosa não funciona dentro daquilo que Jesus revelou para nós. Ele nos mostrou claramente uma ruptura com essas ideias de separação do que é sagrado e do que é profano e que se estende à nossa vida por completo. Daí é que eu estou tentando dizer que isso é uma nova forma de enxergar a vida, de enxergar o mundo, e não um compartimento da vida que é a nossa religião. Além de Jesus, tivemos outros que no Novo Testamento mostraram a necessidade dessa ruptura. Por exemplo, Atos 7, de 48 a 50. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde será o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? O Deus Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Ele não habita prédios vazios. Não tem esse negócio de que Jesus já estava aqui antes de nós chegarmos. Não tem mais esse negócio de tira o chinelo porque o lugar é santo. Não tem mais. A revelação de Jesus é uma quebra dessa lógica, há uma ruptura nessa lógica. E mostra que a nossa vida agora é santa. Porque Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em templos que Ele mesmo fez, que sou você, que é você e que sou eu. Ele não habita em prédios que nós construímos para Ele. A questão é tão interessante que eu tenho certeza que você vai chegar em casa e vai ler todo o capítulo 7 e 8 de Atos. E você vai perceber um negócio curioso, que o discurso de Estevão é sensacional, fala da história da religião de Israel. Quando chega nesse ponto, os caras ficam horrorizados com ele. E o resultado, sabe o que é? Apedrejamento. Os religiosos não aguentaram essa palavra. Como assim? Como assim?
Quem é você para falar contra o templo do Senhor? E quando ele ousou falar contra o templo do Senhor, a sequência do texto é exatamente, porque essa é a palavra de conclusão dele, para chegar e fazer aplicação sobre o fato deles, a comunidade religiosa de Israel, terem assassinado Cristo. E quando ele fala sobre o templo, o resultado é justamente esse: apedrejamento. Não só Estevão, mas um grande pensador da história da igreja, chamado apóstolo Paulo, disse essas palavras em Atenas. Atos capítulo 17, verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E esse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. O interessante notar aqui é que quando Estevão faz o seu discurso, ele está falando as suas palavras dentro da estrutura religiosa dos judeus. Ele está falando dentro do contexto da religião de Israel. E ele fala contra a ideia que se tem sobre o templo, de que o templo é a casa de Deus. E ele vai dizer que não, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E quando Paulo vai dar o seu discurso, ele fala em Atenas. E em Atenas é o ambiente religioso dos gentios, onde você tem uma pluralidade de deuses, uma pluralidade de cultos, uma pluralidade de templos. Para deixar claro o seguinte: o Deus único, o Criador dos céus e da terra, não habita em nenhum desses santuários que vocês constroem. Ele não pode ser cultuado, servido e adorado dentro das estruturas que vocês construíram. Ele não pode. Ele opera neste mundo e ele age entre nós de uma forma diferente. Vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. Na sequência, ele vai falar sobre a adoração dos vários deuses e deixar claro que, no passado, Deus deixou passar esse tipo de mentalidade. Mas agora é necessário que todos nós nos arrependamos. E conheçamos o Deus que se revelou em Jesus de Nazaré. Mais uma sobre o lugar sagrado. Hebreus, capítulo 10, versos 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, por meio do seu corpo. A ideia aqui, da argumentação do capítulo 10 de Hebreus, que é um capítulo decisivo dentro dessa carta, onde ele vai mostrar que a religião de Israel, ela tinha os seus dias contados, que o sistema sacrificial de Israel tinha os seus dias contados, e que os sacrifícios, o sangue dos touros e dos bodes e etc., nunca pôde perdoar o pecado de ninguém. Porque o verdadeiro sacrifício estava para ser apresentado, e esse verdadeiro sacrifício era Jesus de Nazaré. Era o Filho de Deus. Este era o verdadeiro sacrifício que Deus traria ao mundo, e não os sacrifícios que nós oferecíamos. E quando ele chega nessa parte do texto, ele vai para a aplicação. Ou seja, já que Deus fez tudo isso, mandou o seu Filho como o verdadeiro e suficiente e pleno sacrifício, é importante que vocês entendam o seguinte: agora, a realidade, a conclusão, é que não há mais uma separação entre nós e o sagrado. Não há mais uma separação entre o que é profano e o que é sagrado. Porque o Santo dos Santos era o lugar mais sagrado da face da terra, dentro da religião dos judeus. Ali era o lugar mais sagrado, era a casa de Deus, né? Lugar sagrado para a biblioteca, né? Era a biblioteca, era o lugar sagradíssimo, impossível de ser acessado sem que a pessoa que ousasse entrar ali fosse fulminada, fosse morta imediatamente. E tinha todo o ritual de purificação para o sumo sacerdote poder entrar naquele lugar, para oferecer o sacrifício. Mas qual é a palavra do autor de Hebreus? Muito simples. Por causa de Cristo Jesus, o véu que separava, agora já não separa mais.
esse véu foi rasgado e nós podemos entrar ousadamente e passear no Santo dos Santos, que absolutamente nada vai nos acontecer. Por meio do sacrifício de Jesus, nós temos um livre acesso àquilo que outrora nós chamávamos de sagrado. Porque a realidade é que o sacrifício de Jesus nos deu uma nova visão sobre o mundo e sobre a vida humana. A vida é sagrada e não as coisas. Nós somos sagrados aos olhos de Deus e não as coisas, e não os objetos, e não os utensílios. Nós somos sagrados. Nós. A vida humana é sagrada. E quando nós entendemos isso, de fato nós temos uma nova dimensão se descortinando para nós sobre o que é o caminho de Jesus. Sobre como Jesus vai nos mostrar a realidade do reino de Deus. E o que significa viver agora em um mundo totalmente novo, que rompe necessariamente com as nossas estruturas religiosas para compreendermos Deus e para construirmos a nossa vida. Nós também temos falas sobre o tempo sagrado. Não só havia o lugar sagrado, como havia também o tempo sagrado, como nós já dissemos. E se você abrir a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 12, eu coloquei só um trecho, mas acho que vale a pena a gente ler todos esses versículos, que é do 1 ao 14, Mateus 12, de 1 até 14. Mateus 12, de 1 a 14. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado, no tempo sagrado, no dia sagrado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: "Olha, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no dia sagrado." Ele respondeu: "Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, no lugar sagrado, e junto com os seus companheiros comeu os pães da presença, os pães sagrados, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado, no dia sagrado, os sacerdotes no templo, no lugar sagrado, profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o lugar sagrado. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor do tempo, é o Senhor do sábado, do dia sagrado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles, os religiosos, lhe perguntaram: "É permitido curar no sábado?" Ele lhes respondeu: "Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem, uma vida humana, do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no dia sagrado." Então ele disse ao homem: "Estenda a mão." Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Olha o problema da mente religiosa. Jesus faz toda uma argumentação provocativa sobre o sábado. Sobre aquilo que é um dos mandamentos, que a gente leu de Êxodo capítulo 20, verso 8. Guarde o sábado. Santifica o sábado, certo? Só que aí Jesus quebrou várias vezes o mandamento do sábado, conforme eles interpretavam o sábado. Não entendiam, portanto, a essência do que é o sábado. Não entendiam a essência do que é a teologia do Shabat, do descanso. Né? Não entendiam isso. Aplicavam como uma lei reta, sem olhar para o espírito da lei, para a essência da coisa.
E quando eles faziam isso, é interessante você perceber o quanto os olhos e a mente do religioso é fechada. Porque o que Jesus acabou de fazer? Ele curou uma pessoa. Ele restaurou a mão de uma pessoa que era atrofiada e deixou a mão tão boa quanto a outra, saudável. Já imaginou o que isso representa para o cidadão? Já imaginou você ver uma cena dessa? O cara com uma mão atrofiada e de repente você vê que a mão dele está curada. Você já imaginou a felicidade, a gratidão, a alegria desse cara? Você já imaginou os seus amigos, as pessoas que estariam ali presentes, o quanto elas não deveriam estar glorificando a Deus por um milagre como esse? Mas qual é a mente do religioso? Ele está preocupado com o quê? Você quebrou o mandamento do sábado. Você fez o que não deveria ter feito. E isso você não deveria ter feito. E qual é a conclusão da história? Chega ao ponto dos caras quererem sair dali para procurar como matar Jesus. Por quê? Porque ele quebrou o mandamento do sábado. Porque ele fez o bem no sábado. Porque ele deu uma nova forma de se enxergar o que é o sábado e o que tem por trás disso. Mostrar que ele próprio, Jesus, é o Senhor do tempo. E se ele é o Senhor do tempo, e eu chamo esse Jesus de papai querido, se eu chamo esse Jesus de meu mestre e meu Senhor, ele é o Senhor do tempo. Daí é que não tem tempo mais sagrado e menos sagrado, porque tudo é dele, pertence a ele. E todo o meu tempo é consagrado a Deus. A aplicação prática, em contrapartida disso, deveria ser o que nós temos feito com o nosso tempo. Como nós temos administrado o nosso tempo. Porque é uma via de mão dupla aqui. O que nós temos feito com o nosso tempo? Com o que nós temos gastado o nosso tempo? Porque o Evangelho faz diversos apelos para nós aprendermos a administrar corretamente o tempo. Para nós interpretarmos corretamente o tempo em que nós vivemos. Aliás, isso é série de pregação que nós estamos fazendo aos domingos. Saber discernir os tempos, porque os dias são maus e o tempo é curto. Como é que nós temos aproveitado o nosso tempo? Como é que nós temos aproveitado, por exemplo, os espaços que Deus dá para nós? O que nós temos feito com isso? Como nós temos interpretado e utilizado os espaços que temos? A nossa casa, por exemplo. Sabia que hospitalidade era uma das virtudes dos primeiros cristãos? Eu acho muito bacana isso. Final de semana agora eu fui para uma cidade dar uma aula e etc. E normalmente eu fico as pessoas acham que por questões assim de privacidade, etc., te põe no hotel. Mas não tem coisa mais gostosa do que você ser recebido numa casa. Estar na companhia de uma família. Sentar-se à mesa com uma família. Ouvir histórias de comunhão da mesma fé com essa família. Hospitalidade era uma virtude dos primeiros cristãos. Porque o espaço não é meu, a casa não é minha. Eu não quero pequeno grupo na minha casa. O pessoal vai sujar o carpete novo. Né? O pessoal vai pisar na grama. Então eu não quero pequeno grupo de jeito nenhum. Festa de adolescente na minha casa, de jeito nenhum. Vão fazer na casa de não sei quem lá, porque eu não quero. O espaço é meu, não é? Construir com tanto carinho não é seu coisa nenhuma. É de Deus. Pertence a Deus. E você simplesmente é mordomo daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Só isso. Isso deveria fazer a gente pensar, portanto, como nós temos administrado o tempo que Deus nos deu e que pertence a Ele. E os espaços que Ele nos deu. Entendendo que agora tudo isso é sagrado e, portanto, pertence a Ele e deve ser usado para o louvor da glória dEle. Colossenses, capítulo 2, de 16 a 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, porque tem os alimentos sagrados e os alimentos profanos. Que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou pelo que vocês bebem,
ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado, estas coisas todas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Quando a gente lê que em Cristo todas as coisas foram feitas novas, eles estavam falando muito sério sobre isso. Que em Cristo há uma nova criação, onde tudo é novo. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque rompe com todas as nossas estruturas religiosas. As nossas ideias de essa comida pode comer ou aquela comida não pode comer, isso pode beber ou aquilo não pode beber, essa festa tem que participar, aquela festa não pode participar, esse dia sagrado deve ser guardado e celebrado, aquele não, e assim por diante. Essas nossas ideias, né? Falei bastante sobre música cristã e música do mundo, vida, né, cristã e vida secular, mas tem uma, por exemplo, que uma vez um jovem chegou para mim, numa igreja onde eu trabalhei, e falou que ele estava querendo estudar música, né, guitarra. Ele já tocava e tudo mais, mas ele queria se aperfeiçoar e etc. Eu falei, legal, né? Eu não sei exatamente o porquê que você está me falando isso, mas te dou maior apoio, né? Não preciso nem dizer. Então, mas é que eu estou com a maior dificuldade de achar um professor de guitarra que seja cristão. Mas por que você precisa de um professor de guitarra cristão? Porque eu vou tocar músicas para Deus. A minha guitarra eu consagrei para Deus. E eu tenho medo de chegar lá e o cara me fazer tocar na minha guitarra alguma música que não seja louvor a Deus. Aí a mentalidade é essa, né? Daí a minha pergunta foi a seguinte, então, você faz faculdade? Faço. Você selecionou na faculdade o currículo dos seus professores para ter aula só com professores cristãos? Quando você procura um médico ou uma médica, você procura só o que é cristão? Isso é um pré-requisito para você passar com essa pessoa? Quando você procura um advogado, você procura nessa lógica também? Por que exatamente a música né, a área intocável? Né? Aqui não, isso é mais sagrado. Não, o professor é diferente, mas a música não, a música é para Deus, etc. Tal. Certo, mas e o curso superior que você está fazendo, você está me dizendo que não é para Deus? Mas eu vou ser nutricionista, então faça isso para a glória de Deus. Mas eu vou ser professor, então seja um professor para a glória de Deus. Mas eu vou ser músico, seja um músico para a glória de Deus, aonde quer que você vá e com quem quer que você toque. Faça tudo para o louvor da glória de Deus, porque essa agora é a nossa realidade. Né? Eu vou ser um jogador de futebol, de basquete, faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Não importa o que você faça, tudo da nossa vida agora é para o louvor da glória de Deus e, portanto, precisa ser pensado dentro de novos parâmetros. O problema que fica para ser resolvido quando nós não conseguimos discernir entre sagrado e profano e a sua aplicação direta, que é a vida cristã e a vida secular. Vida cristã é o compartimento da minha vida, onde eu leio a Bíblia, onde eu oro, onde eu venho para a igreja, onde eu participo do pequeno grupo, onde eu faço jejum, onde eu dou dízimo, onde eu ajudo o pessoal de não sei de onde com cesta básica. Mas eu tenho a minha vida secular. Na minha vida secular é o meu trabalho, as músicas que eu ouço, o esporte que eu pratico, os hobbies que eu tenho e assim por diante. Minha vida sentimental, minha vida amorosa, meus relacionamentos, isso tudo é minha vida secular. Né? Não discernir isso, qual é o resultado? Uma vida compartimentada e uma forma de pensar o mundo e a vida que não cabem dentro da proposta de discipulado de Jesus, nem no que o Novo Testamento nos mostra como uma espiritualidade dentro dos parâmetros da nova aliança. Ou nós aprendemos com Jesus e com os apóstolos e com o Novo Testamento a encarar a vida com novos olhos e a partir de uma nova visão de vida e de mundo, entendermos, ou pelo menos buscarmos entender, o Evangelho de Jesus de Nazaré,
a sua proposta de discipulado e as suas ideias sobre espiritualidade, nós continuaremos a ser cristãos e cristãs, religiosos e religiosas, centrados no dia sagrado, no lugar sagrado, com a vida toda compartimentada, onde o que é sagrado não se mistura com o que é profano. Daí é que você é, em pessoa, um yin-yang, né? Que tem tudo que é bom na sua vida, que é o sagrado, e por um outro lado tem tudo que é mal na sua vida, que é o profano. Será que realmente essa é a proposta de Jesus para nós? Será que esse é o caminho que Jesus está propondo para nós pensarmos a vida e o mundo? Ou será que quando nós chegamos a uma comunidade cristã, e pensando sempre na aplicação, tá, pessoal? Não estou só pensando em nós aqui. Estou pensando nas pessoas que têm chegado até você para ouvir do Evangelho através da sua vida. Será que nós estamos vivendo um Evangelho e pregando um Evangelho dentro de uma lógica religiosa, compartimentada, de sagrado e profano, e que não consegue discernir aquilo que é o caminho de Jesus Cristo para nós? Porque se você parar para pensar, é assim que o mundo vê a gente. É assim que as pessoas enxergam a gente. É exatamente assim. E o pior de tudo é que a gente concorda. A gente continua com resquícios de uma vida religiosa que nada tem a ver com o Evangelho. E que por isso mesmo, por ser um problema estrutural, não cabe dentro da nossa vida a proposta de discipulado de Jesus. Porque enquanto houver compartimento, a gente tem duas realidades opostas. Enquanto a minha vida está compartimentada, não tem como eu entender e aplicar a proposta de discipulado de Jesus de Nazaré, muito menos desenvolver uma espiritualidade bíblica e centrada no Cristo. Daí, gente, é que amanhã esse é o nosso assunto. Qual é o caminho de Jesus para nós? Qual é a proposta de discipulado e de espiritualidade que Jesus quer trazer para nós? Certo? Vamos abaixar nossa cabeça, orar e agradecer a Deus por esse momento que nós tivemos. Pai querido, nós te damos graças e pedimos, Pai, ao mesmo tempo que o Senhor abra os nossos olhos, abra a nossa mente, apure os nossos ouvidos, Senhor, a compreendermos o Teu Evangelho, a quantas vezes forem necessárias voltarmos ao básico, ao elementar, para podermos avaliar a nossa caminhada contigo, Senhor. Por tantas vezes, Pai, somos engolidos pela nossa rotina, somos engolidos pela nossa rotina de trabalho, somos engolidos pela nossa rotina de ministério, e por quantas vezes nós nos tornamos tão familiares com tudo isso, mas nos esquecemos daquilo que é o vital para nós. De onde vem a nossa força para um dia te encontrarmos na glória? Pai querido, nos ajuda a descobrirmos juntos o caminho que o Senhor mostrou para nós no Evangelho, com a sua vida e com as pessoas que te seguiram e deixaram o testemunho para nós. Dá-nos, Senhor, uma noite debaixo da sua graça, que essas questões permaneçam em nós, Pai. Que a gente realmente se questione por isso e que juntos nós possamos encontrar o teu caminho. Em nome de Jesus. Amém.